Bom dia, pessoal. Esse é uma aula de Streptococcus do grupo Viridans. Então, esse é um alfa hemolítico. Lembrando que a diferença entre os beta e alfa hemolítico é a coloração no meio de cultura, ou seja, porque um está degradando, no caso beta hemolítico, alguns componentes do meio, alguns fatores de coagulação presentes no sangue, no agar-sangue, tá? Lembrando que esse agar-sangue ele pode ser já um preparo com o agar-sangue próprio, o kit agar-sangue, ou a adição de sangue humano, sangue de coelho, sangue de cachorro, de cavalo, no meio para facilitar a, a manutenção do meio, o crescimento desses organismos. Então a cultura beta e alfa hemolítica ela é importante para o direcionamento do grupo de Streptococcus que o profissional de saúde está buscando. Tá? Então, embora a cultura para beta e alfa hemolítico demore ali em torno de 48, 72 horas, é um indicativo bom para se criar um manejo, né, de uma possível doença que o paciente esteja sofrendo ou um critério estatístico, um teste de sensibilidade à droga, tá? Existem outros testes mais rápidos, como por exemplo o teste da coagulase, da catalase, para outros streptococcus, principalmente o H. o pneumonia, tá? Aqui existe também nesse grupo Viridans um outro teste para além da catalase e coagulase que pode ser utilizado para identificação desse grupo de Streptococcus. Então nós estamos falando aqui de um Streptococcus alfa-hemolítico do grupo Viridans, tá? E esse é o Streptococcus que está relacionado a bons casos, um alto número de casos de endocardites bacterianas. Então nós temos o Streptococcus mitis, os sanguis, os salivários. Todos esses streptococcus aqui são alfa-hemolíticos do grupo Viridans. Nós estamos falando de uma boa relação que esses organismos têm naturalmente com o trato respiratório e o trato genital. Tá? Então, pessoas que não têm uma higiene bucal satisfatória, que têm lesões na gengiva, pessoas que usam próteses dentárias, pessoas que usam próteses nas válvulas, podem sofrer danos desses streptococcus, que usam como porta de entrada uma lesão, né, já existente na boca. Tá? Então, graças à presença da glicosiltransferase, degradam a sacarose em outros glicanos insolúveis, tem uma capacidade alta de se aderir à superfície dos dentes, formando a placa dentária, formando cárie. Então, podem já começar a prever, fazendo esse exame, né, mental, de que crianças que não escovam os dentes, ou crianças que não têm uma saúde, ou crescem, né, com uma saúde inadequada da boca e perdem na infância dentes por questões relacionadas ao alimento, à higiene, né? Então são pessoas que o público, né, mais sensível a ter na boca esses streptococcus do grupo Viridans. Pessoas idosas, né, ou que cresceram, passaram boa parte da vida sem acesso à higiene da boca, que usam próteses, não higienizam as próteses, são pessoas ali com risco de desenvolver, pela ação desses micro-organismos, a cárie dentária. Tá? Então nós temos aqui a placa dentária, né, o tártaro dentário, as gengivopatias, né? Então pessoas que têm gengivas muito sensíveis pela presença desses micro-organismos, né? E quando fazem uso de fio dental da escovação,
acabam lesionando a gengiva. Isso serve como porta de entrada para que essas bactérias se disseminem e como alvo principal as endocardites bacterianas, tá? Então, os streptococcus do grupo Viridans, eles são os agentes etiológicos da cárie dentária, sendo o Streptococcus mutans o mais frequentemente encontrado, tá? Formando não só o biofilme dental, mas também o biofilme em chuveiro, em torneira, quando a gente observa aquelas crostas enegrecidas ao entorno de onde sai a água, temos ali a presença desse biofilme e todas as outras, né, a sanguis, a mútilis, a salivários, né, são todos pertencentes ao grupo dos Streptococcus viridans, tá? Todas elas bactérias alfa-hemolíticas, tá? E o Streptococcus do grupo D, Streptococcus bovis, associados à endocardite infecciosa, endocardite bacteriana, que é já uma condição de maior gravidade em relação a cárie dentária, tá? E além dos testes da coagulase, da catalase, que são mais utilizados para os beta-hemolíticos, tá? Existe o teste da optoquina, tá? Que, no caso desse teste, se suscetível, Streptococcus pneumoniae, tá? Se resistente, tá? Esse teste adiciona-se ao meio, tá? A bile bovina, tá? O substrato de bile bovina no meio, né? No líquido que você vai fazer o teste, tá? E se houver a degradação, então, dessa bile, então estou falando que é um organismo suscetível. Se não, tá? Se apenas a mudança da coloração da bile sem a degradação desse substrato, eu tenho enterococcus. Se não, streptococcus do grupo Viridans. Então é um outro teste. Mas aqui o teste da optoquina, independente dos kits que nós compramos para fazer esses testes, o teste da optoquina ele precisa de uma abundância de micro-organismos que sejam aqueles que nós acreditamos ser do grupo dos Streptococcus no meio de cultura. Então, enquanto o teste da coagulase, da catalase, eu posso fazer na própria amostra coletada do paciente, o teste da optoquina eu preciso ter bactérias em culturas. E bactérias em cultura, elas são problemáticas porque quanto mais tempo esse micro-organismo permanecer na cultura, quanto mais repique eu fizer desse micro-organismo em repetidos meios de cultura, a bactéria ela começa a perder a capacidade de expressar alguns genes de resistência silvestres, ou selvagens, digamos assim. Porque como ela está recebendo no meio composto já pronto, então seu metabolismo se torna mais lento, tá? Mas fica aí esse teste para separar alfa-hemolítico, o teste da optoquina, com os outros testes, no caso catalase e coagulase, para beta-hemolítico. Ok? Aula rápida. Não esquece de deixar o like, gostei, compartilhar e ajudar. Estamos quase batendo ali os 1000 inscritos. Um abraço e até a próxima aula.